Seguindo então agora, já iniciando essa fusão entre o desenho dos pelos e o fundo, entendeu? Então estou usando uma Magnum de 11 aqui, de lado, para fazer essa entrada, né, junto com os pelos, que eu tinha feito já com a RL, e agora eu vou fazendo com a máquina de lado para poder entrar aqui, né, dar aquela segurança ali para o pelo ficar aparecendo também, né, claro, com as beiradinhas, onde ele vai se juntar com o contorno e com o fundo, né. Dessa maneira eu consigo fazer, olha só, com a máquina de lado eu consigo fazer a continuidade dos pelos aqui do jeito que eu preciso. E aí depois aqui embaixo, onde eu quero escurecer, eu já vou fumaciando e fazendo a pintura sólida, movimentando a máquina na posição de movimento circular. Então, olha só, eu vou fazendo os pelos. Você pode perceber que dá para fazer realmente os pelos também com a Magnum, né? Essa Magnum M1. Mas aí é tipo assim, eu prefiro fazer os pelos com a RL e depois fazer toda essa movimentação com a Magnum, né? Só para dar um acabamento. Porque a parte inicial da tatuagem eu acho interessante fazer com mais detalhes, né, com mais precisão ali de contorninhos, né, para poder seguir a qualidade melhor. Então aqui embaixo, ó, eu vou preencher para ficar escuro, onde ele vai finalizar, né, o movimento dos pelos, e vai escurecer para dar uma qualidade melhor na tatuagem. E aqui em cima eu vou fechando os pelinhos de maneira que fique bacana, olha só. Vou escurecendo, trabalhando com a máquina, fazendo um movimento cruzado, né, para poder escurecer melhor e dar um sobretom para juntar depois com esse fundo preto. E dessa maneira a gente vai fazendo o acabamento aqui em volta. Então vamos lá, né? Vamos fechando essa parte aqui, que aqui é bem escuro mesmo. E vai ter umas partes mais claras aqui depois. Na parte mais pra cima vai ter um pouquinho de tonalidade que eu vou ter que deixar mais claro entre os pelos ali, para dar uma impressão que são os pelinhos mais branquinhos, né? Vai ficar bacana. Então trabalhando com a máquina de lado e depois algumas partes trabalhando com ela de frente para poder fazer o efeito legal. Vamos passar uma vaselina, né, para sempre ajudar a deslizar melhor a mão, para poder ter uma capacidade de fazer os traços aí, os movimentos com a mão mais livre, né. E olha só, aqui onde teve essa parte mais escura, agora sim eu vou tonalizar mais usando a Magnum, né, para escurecer, fazer essa camada mais preta realmente, olha. Então aí eu consigo fazer uma fusão, né, dessa cor para ficar mais escura, e deixando alguns detalhezinhos de branco aqui entre a saída dos pelos e o começo do fundo. Tem muito tatuador que faz direto os pelos, tudo com a Magnum, tá? Isso aí é normal, pode ser tigre, pode ser leão, é a técnica de cada um, legal? Então eu tô passando para você aqui a maneira que eu faço, a maneira que eu acho que é confortável de fazer. Mas a gente não pode descartar a maneira que outros tatuadores fazem também, porque cada um vai desenvolver a sua técnica e cada um trabalha do jeito que achar que dá o resultado melhor, né? Isso aí é mais importante. Não tipo a técnica que cada um usa, mas o resultado final para cada trabalho. Isso que é o bacana, entendeu? Que dá para você fazer de várias maneiras, vários formatos de trabalho e atingir um objetivo de qualidade bem superior no final.
Então esse fundo na realidade é um fundo só para dar um escape, né, do desenho, para não ter que desenhar o resto do corpo do desenho, porque o central aqui que a gente quer fazer seria só a cabeça, né? Então o fundo aqui a gente pode dar uma escurecida geral, fazer um fumaciado, que vai ficar bacana, vai dar um contexto interessante para o final da tatuagem aqui. A parte mais difícil é dar essa entradinha e deixar o pelinho branquinho também saindo, né? Esse que é o mais difícil da coisa aqui, que às vezes a gente passa um pouquinho de dificuldade por causa disso. Porque tem que deixar a parte do pelinho preto entrando no pelinho e no pelinho branco e o branco entrando no pelinho preto, olha só, tipo assim, ó. Então não é uma coisa muito fácil de se fazer, mas a gente consegue com bastante cuidado fazer sim. Então eu gosto de pigmentando a parte preta sólida, depois eu vou entrando com os pelinhos ali para dar esse efeito, né? Tem que ser meio irregular os pelinhos, os tamanhos, né? Então isso aí tem que prestar um pouquinho de atenção também, para ficar alguns pelinhos mais compridos, outros mais curtos. Sempre é bom observar agora a posição da máquina, né, por causa da posição dos pelos, que vão estar mudando realmente de posição, eles estão para cima agora, então a gente tem que fazer a mudança da pigmentação também, do vai e vem aqui para cima, né, para poder fazer a entrada dos pelos, né, e a saída dos pelos também de uma maneira que fique coerente para cima. Então, olha só, depois que a gente faz essa movimentação aqui, olha, aí a gente vai escurecer fora, né? Escurecer por fora, porque aí vai ficar o pelinho, a pontinha do pelinho branco dentro da parte preta, que é o fundo. Isso aí fica muito bonito, destaca bastante. E na pele também é a mesma técnica que a gente está fazendo aqui na pele artificial. Na pele do seu cliente você vai usar a mesma técnica. Não tem muito segredo, porque a maneira de tatuar, depois que você aprendeu a fazer na pele artificial, você consegue fazer na pele do cliente também, com certeza, né?
é uma prática que você adquire quando você está tatuando na pele artificial. Por isso que é muito importante ter todos esses treinos aí para você aprender a observar melhor, aprender como tem que ser feito e a tranquilidade que você tem que ter para poder atingir o seu objetivo nesse tipo de desenho de pelo. Não é muito fácil de se fazer, certo? Mas aí você consegue aos poucos, né? E dando aquela qualidade que você precisa na tatu. Então olha só, aí agora dando uma escurecidinha para marcar um pouco mais essa pelagem aqui que está com a camada por baixo, né? Usando a maquininha de lado com bastante cuidado. Depois eu vou entrando mais a fundo aqui em algumas outras partes para poder melhorar, né? Então, mas isso aí faz parte dos detalhes finais da tatuagem. Vamos continuar no sombreado aqui, na pintura preta e na entrada dos pelos aqui na parte de cima da cabeça. Isso aqui é importante a gente finalizar porque é uma parte grande, né? Depois a gente volta para ir dando refinamento na tatuagem em geral, na parte dos pelos, onde tem que escurecer um pouquinho mais. Então vamos fazer aqui o fundo primeiro, depois a gente vai entrar na parte mais afinada do desenho, que é importante também, lógico, né? Então aqui já vamos fazendo a continuação dos pelinhos, ó, usando o vai e vem da máquina. E quando você usa o vai e vem, você com certeza já vai ver que a qualidade vai ficando bem bacana, né? Você vai formando as entradas dos pelos ali de uma maneira bem interessante com a Magnum. Por isso que tem tatuadores que gostam já de fazer direto esse trabalho com a Magnum, porque eles já conseguem já de primeira fazer a qualidade dos pelos que eles querem obter no final do trabalho. Mas aqui eu estou te mostrando a técnica, a maneira que eu uso para poder conseguir também um resultado muito bom dessa maneira aqui, que é mais tranquila. Você vai fazer primeiro as partes mais básicas para depois ir dando aquele trato geral no desenho. Então, depois que você fez a saída dos pelos, né, usando a máquina de lado, aí sim você vai entrar com o sombreado, com a pintura, né, pintura sólida mais aqui do lado de fora e o sombreado mais claro para poder fazer a junção entre a parte escura com a parte da saída do pelo, que vai ter que ficar mais clarinha ali, né, em algumas partes. Então essa técnica aqui é muito boa de fazer, é muito fácil, olha só. Você vai fazendo vai e vem e vão se formando pelinhos ali e depois você vai escurecendo, deixando esses pelinhos no tamanho que você quer, né, maiores ou menores, para poder ficar um pouquinho irregular também e ficar de uma maneira que seja agradável aos olhos, né? E aí o fundo aqui, quanto mais a gente conseguir colocar o preto para ficar intenso, mais bonito fica. Então, usando já a técnica de pintura sólida, sempre nessa parte do fundo aqui, mais arredondado, né, o movimento, para poder preencher bem, que isso aí é o que a gente precisa, olha só, preenchimento bem sólido para ficar escuro realmente. E o que é interessante é que isso aqui é tinta 60%, tá? Ela dá uma pigmentação bem preta, ela não suja tanto na hora de trabalhar com ela, dá para limpar bem e é mais usada mesmo para pele artificial, tá? Não 60%, ele vai dar um cinza meio escuro se você usar ele na pele do seu cliente. Não vai dar uma cor tão intensa preta igual tá dando aqui. Então, essa saidinha da orelha aqui a gente faz um pouquinho irregular, né? Porque ela não é bem certinha, não é riscada para ter o contorno bem certinho em volta. É em forma de pelinhos ali, então tem que ficar uma ranhura na beiradinha para poder ficar bacana. E dessa maneira a gente vai progredindo, né, no fundo da tatuagem aqui, até que a gente consiga finalizar o desenho e manter aquele estilo de qualidade que a gente previu no começo, né? Que você percebeu a diferença que dá do início até o fim da tatuagem, você vai perceber a qualidade como que muda, né? Então
no começo parece que fica tão simples, tão feio, né? E depois você vai aos poucos arrumando, melhorando a qualidade de uma maneira que você consiga atingir parcialmente aquela qualidade que você espera. Como eu disse, né? Atingir 100% de perfeição é só para os mestres dos mestres, né? Então, esses mestres dos mestres são os gringos e talvez até alguns tatuadores brasileiros também conseguem fazer realmente uma tatuagem que demora aí de 15 a 18 horas, e aí eles conseguem realmente ter toda a paciência e observação que é necessária para conseguir um trabalho de qualidade superior mesmo, né? Que eu admiro muito. Tem muitos tatuadores aí que eu admiro demais pela capacidade que eles têm de transferir a qualidade de realismo de uma tatuagem que é fotografia, de um desenho que é fotografia, para transformar uma tatuagem, uma pele de uma pessoa com tanta fidelidade. Mas isso aí é um caso à parte, depende muito do empenho de cada um, né? Só ele sabe o tanto que ele teve que treinar na vida dele para ele poder chegar aonde chegou, e ainda com certeza está buscando mais melhorias no dia a dia, né? Então segue assim essa dica para você também, que quanto mais você treinar, mais você vai chegar perto do seu ideal, que é qualidade maioral mesmo, a qualidade de mestre, certo? Então eu penso o seguinte: quanto mais a gente gosta do que a gente faz, mais a qualidade se atribui, né? Mais a qualidade fica bonita em relação ao que a gente procura para a nossa tatuagem. Então olha só, agora aqui eu já vou aproveitar que eu estou aqui por perto, já vou começar a escurecer um pouquinho algumas partes, procurar fazer alguns detalhes mais intensos para igualar um pouquinho mais ao que eu preciso. Lembra que eu falei que eu ia usar a Magnum aqui, né? Então agora já chegando mesmo com a Magnum, para poder dar um movimento melhor de sombreado em algumas partes, dar o contraste que a gente precisa para ficar cada vez mais bonita a tatuagem. Então isso aí tem que ser feito dessa maneira mesmo. E também pode só dar uma passadinha mais clara em alguns lugares onde você quiser que fique um degradezinho bacana também, olha, entende? Então você pode entrar com a Magnum de lado aqui, ó, e depois fazer um sombreadinho, né, um pouquinho mais intenso em algumas partes, para poder chamar mais atenção para aquela parte ali que você achou que ainda não estava muito boa em relação à qualidade. Então a Magnum vai ajudar bastante você sobrepor os tons em alguns lugares para ficar bacana. Sempre trabalhando com a máquina de lado, fazendo risquinhos também do mesmo formato que você fez com a máquina usando a ARL. Então, dessa maneira vai dando uma refinada. Não vou dizer que vai ficar 100% igual ao original, mas vai ficar bonito. Esse é o ideal de todo tatuador, fazer a tatuagem ficar bonita, mesmo que ela não fique 100% exata igual tá o desenho original, mas se ficar bonito já tá muito bom. Importante que você olhe a tatuagem sozinha, sem olhar de onde foi copiada, né, para você poder ter aquela sensação que o desenho vai te passar, entendeu, de qualidade, de beleza. Porque se você colocar, claro, juntamente com o desenho original, você vai sentir que tem muita diferença, né? Porque é uma fotografia, e essa fotografia é difícil de ser igualada. Vou escurecer um pouco mais aqui então agora, para poder dar uma camada de pelo um pouquinho mais intensa, né? E separar realmente dos outros tons que estão mais claros. Tem que observar tudo isso, e é bem difícil, né, de observar tudo isso, porque tem muitos detalhes que a gente tem que seguir, e às vezes a gente acaba deixando alguma coisa sem fazer, né?
Então o certo seria que depois usar, né, estivesse fazendo no nosso cliente, usar o branco para clarear bastante essas mechas, porque aí sim ia destacar muito o desenho, ia ficar bem mais claro como esse aqui está, né? Apesar que esse desenho eu clareei ele para ficar melhor, para poder pegar os detalhes, né? Mas o desenho original ele está um pouquinho mais escuro. Então o que eu estou fazendo aqui vai ficar bem mais parecido com o desenho original, que é um pouquinho mais escuro, para poder ficar mais original, né? Porque esse lobo aqui não é um lobo tão branco assim, igual esse aqui tá. Aí eu deixei ele mais claro um pouquinho para poder pegar os detalhes e ficar mais fácil para trabalhar em cima. Então olha só, agora só dando um reforço onde eu já tinha feito com a agulhinha de contorno, né? Só dando um reforcinho para poder aparecer um pouco mais os detalhes e reforçar algumas partes que eu quero que fique mais interessante aqui. E é assim que você vai fazer, aos poucos, levando a sua qualidade ao máximo que você conseguir. É claro que se eu ficar o dia inteiro aqui nessa tatuagem, eu vou conseguir fazer ela muito mais bonita, muito mais detalhada, né? Com certeza. Mas a intenção não é essa, porque tem muitas aulas para gravar para você ainda. Legal, de pouquinho em pouquinho vai pegando formato, né? Então vamos escurecendo um pouco mais onde a gente quer que fique mais chapado, né? Com um tom um pouco mais pesado. Isso aí a gente vai observando o desenho e procurando fazer o melhor possível. É isso aí. Espero que você esteja gostando da aula, que você esteja aprendendo bastante, absorvendo bastante técnicas legais para você poder dar andamento na sua vida de tatuador também, se livrar do problema em relação a fazer pelos, né? E é isso aí. Mais um pouquinho para a gente terminar. Te aguardo na próxima aula.